Olá, meus queridos, vamos começar mais um podcast. E nosso café hoje é com quem? É com a Márcia Cell. Gente, vou ler aqui para vocês quem é a Márcia Cell. A Márcia Cell é psicóloga, clínica corporal há quase 3 décadas. Certificada em análise bioenergética pelo Instituto Internacional de Análise em Bioenergética. Promove sessões em grupo e individuais nessa abordagem. Graduada em psicologia pela Unesp e especialista em psicanálise pela UEL. No momento, finaliza sua formação internacional em biossíntese. Atende online e presencialmente em sua clínica em Londrina. Seja bem-vinda, Márcia Cell. Obrigada, meninas. Muito prazer estar aqui. Um prazer para nós, né? Eu me sinto assim, além de lisonjeada, eu sou assim muito suspeita para falar da Márcia, porque eu conheço a Márcia já há um bom tempo, e eu já a considero como membro da família, assim, sabe? Meu marido simpatiza demais com ela, com a família dela, nossa família ama a sua família. E hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da Márcia. Sim. E aí, Márcia, você não é de Londrina, mas eu acho que você já se considera pé vermelho, sim ou não? Sim. Sim, pé vermelho e lisonjeada com as famílias, né, que eu vou conquistando e que a gente vai fazendo amizade. Porque o trabalho na psicanálise é um trabalho muito solitário. Eu digo assim, que é uma honra estar aqui, uma alegria ter amigos, porque na clínica a gente não é amigo do paciente, porque isso é uma questão ética, mas também porque ela é fundamental para o processo terapêutico, então esse distanciamento. E meu marido trabalha numa universidade, num lugar público e convive com um monte de gente. Então eu chego e pergunto assim, e aí, amor, como é que foi teu dia hoje? Ele tem um monte de histórias para contar. E ele faz a mesma pergunta para mim. Hoje eu vou ter... Olha, eu fui lá no podcast das meninas, hoje Café tem com novidade. Quem? Porque do cotidiano do consultório a gente diz assim, não, foi tudo bem, os pacientes vieram todos, ou teve um horário vago, mas que eu fiz sigilo, alguma né? coisa. Mas é sigilo, né? Sim. Tudo que acontece lá não é história para ser contada dentro de casa. Então, hoje eu vou ter uma história bem bacana de tudo que eu já vivi aqui na espera com vocês, né? Ouvindo a finalização do podcast anterior, que foi maravilhoso, e de tudo que a gente vai conversar aqui agora. Deixa eu só explicar para o pessoal que está ouvindo a gente. Por enquanto, e a gente espera que você envie para o seu amigo, que envie para o amigo, e que peça para todo mundo seguir. Aperta o... Como é que é? Clica lá Ativa o no sininho para você ser notificado toda vez que a gente colocar algum vídeo. E se inscreva no canal e pede para todo mundo se inscrever também. Porque, e também tem o nosso Instagram, que a gente tem colocado bastante coisa lá também, né? Sim, o Instagram também é Café com Quem Podcast. Isso. E no YouTube você pode colocar Café com Quem Podcast, que vai encontrar a gente também. Mas, o que eu ia falar? Como por enquanto a gente está fazendo gravado, a Márcia conseguiu pegar o finalzinho do nosso podcast anterior. Foi. E foi porque bem legal, a gente tá assim, né? A gente tá metendo louco mesmo, fazendo 2 gravações no dia, já para colocar bastante conteúdo. Mas em breve, se Deus quiser, a gente vai estar com o nosso podcast ao vivo, né, Cátria? Isso. Depende de vocês. Isso. E dependendo de vocês, né, a gente pode pensar numa coluna de psicologia no podcast de vocês. Volta e meia chamar os amiguinhos. Você chamar os universitários. Sim. Você falou uma coisa que eu fiquei... agora mesmo, acabou de falar que não pode ter essa amizade com os pacientes e tal, né? Porque isso interferiria aí no seu emocional? É alguma coisa relacionada a isso? Tipo, você tem intimidade com a pessoa e já puxar para outro lado? Seria nesse sentido? Então, do paciente, não necessariamente no emocional, porque o emocional é constituído de vários aspectos, né? Mas o distanciamento entre o paciente e o cliente, ele é necessário para que a gente possa ouvir como o paciente se apresenta ao terapeuta. Porque não me interessa checar ou verificar se aquilo que o meu paciente está me contando é verdade ou mentira. Ele está me contando a verdade dele. Então, quando eu olho para a verdade dele, eu posso olhar para os aspectos subjetivos de como ele se percebe, de como ele se reconhece como sujeito.
Se eu conheço essa pessoa fora do setting terapêutico, eu já tenho Uma outra dele visão, uma né? outra visão e uma visão muito recortada daquilo que foi vivido junto com aquele paciente. Sim. Né? Então, quando o paciente ele chega, ele precisa desse lugar sem julgamento. Entendi. Então, o lugar da psicanálise é um lugar de não julgamento, um lugar de receber e escutar. Uma escuta ativa, uma escuta amorosa, uma escuta que pode dar liberdade para esse paciente poder exercitar aquilo que ele deseja. A gente fica mais próximo do encontro do desejo. Quando o paciente já conhece a história do terapeuta, ele também, muitas vezes, pela relação transferencial, né, que é a relação de transferência do amor familiar para o terapeuta, querer se comportar de uma maneira que ele espera ser aceito pelo terapeuta. Ah, isso mesmo. Né? Então, esse distanciamento da muito vivência, importante. do conhecimento ou da intimidade entre paciente e terapeuta, ela é necessária para que a gente possa experimentar esse lugar de não ser para vir a ser. Ai, que legal. Muito, muito bom, né? Porque não é todo mundo que está familiarizado com a terapia. É. E, embora todos precisem, nem todo mundo tem acesso também à terapia. Sim. E como que faz? Uma pessoa que não tem acesso à terapia, não tem condições de pagar por uma terapia. Tem lugares em Londrina que atendem essas pessoas, você sabe? Tem todas as clínicas universitárias, então a gente tem a principal delas, é a clínica da UEL, que atende um grande número de pacientes, a clínica da Unifil, são as clínicas universitárias que vão absorvendo essa demanda. O SUS também tem um atendimento clínico, e aí eu vou fazer uma parte aqui para o SUS. A profissão psicólogo, que completou agora, né, 34, 36 anos, não sei exatamente, não, 30 não. Ih, gente, falei tudo errado aqui. Não tem problema. Eu vou pesquisar aqui, Pesquisa peraí. aí. É tanta informação. É 64 A profissão anos aqui de no profissão aqui no Brasil que foi regulamentada. A gente está com uma campanha para 30 horas. Por isso que eu falei 30 e confundiu poucos 30 com anos. aham, Exato. Porque a carga horária do psicólogo hoje é uma carga horária de 40 horas. E é uma sobrecarga de trabalho, porque a gente trabalha com conteúdos muito pesados. Então, tem uma reivindicação da categoria, e aí todas as pessoas podem também, na opinião pública, colocar lá a sua opinião da redução da carga horária do psicólogo para 30 horas. E assim, Foi em 62. Nós estamos em 2024. Então, Então, 66. 66. Não? 62, né? 62. 66 anos. Não, porque 64 anos. Ou 62 nós estamos em anos. 2024. Gente, 62. somos ótimas de subjetividade, péssimas de Não, matemática. eu sou da matemática. Eu não sou da matemática. Olha só, 60 com 40 dá 2.000, mais 24. Então, Não, mas é 62. então é 62, porque é 2 Isso. anos. Aham, 62 anos de Isso, profissão, isso. agora dia 26 de setembro, e com esse trabalho de 30 horas, né, Nossa, e você semanais. falou uma coisa que eu fico pensando, meu Deus do céu, como que você vai embora todo dia? Porque assim, eu tenho muita facilidade de ouvir, né? Assim, amigas, tal. Então, assim, eu tenho essa facilidade de ouvir, de dar essa atenção. Mas eu sei o quanto a gente fica sobrecarregado. Imagina, 2 pessoas que eu fale por dia, a gente já fica, nossa, como que você fica no final do seu dia? Eu fico em dúvida. Porque, Não, e assim, tem muito eu sei psicólogo você que atende das 8 horas da manhã até 10 horas da noite. Eu sei que tem todo o Isso. profissionalismo, né? Eu sei disso. Mas tem uma pessoa atrás desse O profissionalismo. psicólogo precisa de né? psicólogo? O psicólogo precisa de psicólogo, mas ele não precisa de psicólogo para tratar aquilo que o paciente desperta nele. Ele precisa de psicólogo para tratar suas próprias histórias. Então, a gente trabalha numa perspectiva de que eu não posso levar o meu paciente para profundezas psis que eu não percorri no meu processo individual. Porque eu também sou um ser humano, também tenho pai, também tenho mãe, marido, todas as belezas e as durezas que uma vida comum tem. Então, eu preciso de um terapeuta para ajudar a cuidar das minhas dores. Eu não saio carregada do consultório. Por quê? Porque eu tenho uma técnica e o meu papel não é resolver o problema do meu cliente.
Aliás, meu cliente não está ali para resolver o seu problema. Eu digo que a decisão por fazer análise é uma decisão dura, de muita coragem, porque a análise é um mergulho nas próprias dores. Né? Quando a gente pensa no desenvolvimento psíquico ou no desenvolvimento do sujeito, a gente pensa numa pessoa que está crescendo livremente. Quando vem o trauma, acontece um desvio nesse percurso. E esse desvio de percurso é quando se organizam as defesas psíquicas, ou aquilo que a gente vai chamar, onde aparecem as características de personalidade, os mecanismos de defesa, onde aparece a neurose. Então, o que é a neurose? A neurose é quando eu encontro uma saída que me satisfaz para eu continuar seguindo o meu desejo. Só que essa saída, muitas vezes, é um caminho mais longo. É como quando o Waze redireciona e coloca a gente para dar uma porção de curvas para chegar no mesmo lugar que eu ia chegar numa linha reta. Certo? Então, eu perco energia e eu perco vitalidade para conseguir alcançar aquilo que era meu objetivo. Sim. Isso cria uma cicatriz ou cria uma dor. Quando eu vou para a análise, eu vou fazer o processo inverso. Eu vou andar em direção a essa dor. Quando eu reencontro essa dor, o papel da análise é justamente a gente compreender qual foi o trauma e qual foi a dor que está perdendo energia ou que está gastando e que não precisa gastar mais para resolver. Por exemplo, eu fui uma criança que foi abandonada. E aí eu fico a vida toda vivendo como se eu continuasse sendo essa criança abandonada. Mesmo tendo dado outros caminhos e chegado num sucesso, ou chegado num lugar desejado por mim. Né? Mas o meu sentimento interno é desse abandono. Quando eu consigo reconectar com esse abandono e compreender que aquilo que precisava ser visto não vai ser visto aqui na frente, no meu dia a dia hoje, eu paro de tentar ser aceita e ser vista hoje. E eu vou seguir adiante com aquilo que eu tenho, que é um lugar que foi conquistado, mesmo sem o olhar daquele que faltou lá atrás. Então, é mais ou menos assim o processo de análise. Quando eu retorno, eu faço esse movimento de liberação energética. Isso é quando a gente deixa de precisar da validação das outras pessoas, se autoriza a ser quem a gente é? Sim, isso, Angélica, e isso se dá no corpo. Isso não se dá intelectualmente. Entende? Porque isso intelectualmente é muito fácil. É essa compreensão que a gente está trazendo aqui no racional. Mas, quando eu integro isso, quando eu vivencio uma experiência onde faz sentido para mim, eu me sinto de fato presente e atuando naquilo que é a minha função, naquilo que é a minha alegria, naquilo que vai construir aquilo que é o meu desejo, eu me sinto completo. E aí, então, não faz mais sentido eu precisar do olhar do outro para autorizar eu ser aquilo que eu sou. E isso a gente percebe quando a gente encontra no nosso corpo essa alegria. Porque o trauma, ele tira a gente e leva a gente para um lugar de dor. E a gente fica o resto da vida, ou enquanto a gente não trabalha esse trauma, evitando a dor. Então, a gente gasta muita energia na vida para não sentir dor. Quando a gente vai para a análise e a gente resolve encarar essa dor, a gente então percebe que a gente não precisa mais gastar essa energia, que a gente pode sonhar e seguir adiante e olhar para frente. Eu fiz terapia assim que eu decidi, né, voltar. Eu comecei a fazer terapia e tal, e ela também é da área da psicanálise e tal. E é incrível, igual eu falei, eu nunca achei que eu precisava de terapia até fazer terapia. Eu falo isso. A gente acha que não precisa até fazer. Porque, assim, pra mim, eu vou fazer pra quê? Gente, a gente fica, olha, eu não vi a hora de falar com ela, não vi a hora de chegar o dia de falar com ela, sabe? Falar, meu Deus, preciso falar isso, preciso falar aquilo. Porque a gente acaba tendo confiança, né? A gente pega uma confiança e assim, é libertador. É libertador. Muito libertador. E é engraçado que no início da terapia a gente tem
a gente tende a chegar falando de Deus e todo mundo. Tudo. Porque a gente está evitando falar da gente, né? É daí vai verdade. falando, porque fulano é assim, fulano é assado, ciclano é assado. E daí a hora que você se dá conta de que, bom, e agora eu tenho que falar de mim. Não, e admitir os nossos erros, admitir o que a gente E assim, como que eu me relaciono com um fulano que é assim ou fulano que é assado, né? Porque o fulano pode ser Não, do porque a jeito gente que paga ele quiser terapia ser. para dar conta de todo mundo, né? Verdade. Brincadeira. Mas assim, uma coisa assim que me marca muito assim na terapia é esse lugar que é meu, que eu reservei esse momento para mim. Isso. E ele é seu porque, assim, o papel do terapeuta não é responder, né? Quando vocês dizem assim, porque eu falei de Deus e de todo mundo, eu queria falar isso, queria falar aquilo, e queria falar, com certeza seu terapeuta não te deu uma resposta do que fazer com aquilo, ou o que fazer com fulano ou com cicrano. Sim. E o papel do terapeuta é ter boas perguntas, porque a gente vai lá para se ouvir e quando a gente está se ouvindo, a gente já vai encontrando algumas respostas. E muitas coisas estão naquilo que não é dito, né? E quando a gente encontra boas perguntas, a gente consegue aprofundar um pouquinho mais dentro de nós mesmos. Não, daí a psicanalista aluga um cômodo na minha cabeça e eu vou embora. Não, vai na feridinha, vai naquela feridinha. Opa! Assim, ó. Daí você vai para casa assim, meu Deus, e com aquela pergunta martelando. Mas eu tenho uma teoria, assim, a gente tem uma teoria que está todo mundo doido, e como está todo mundo doido, ninguém percebeu. Tipo assim, porque tá geral, né? Você percebe que ainda pós-pandêmico ainda tá. Eu até estava comentando com a convidada anterior sobre isso, né? Que é a sensação que dá... que, gente, tá todo mundo louco. Isso. Mas assim, só que não é todo mundo que percebeu que tá louco, mas ele não percebe que tá geral, porque tá todo mundo, que se não tivesse mais ou menos, a gente ia notar seja porque agora tá mais normal fazer terapia. Antes não era normal, só fazer terapia que era doido. É doido fazendo terapia. Não é? Você não vê assim agora, que tipo assim, tá mais... A busca tá maior pela terapia? Olha, Cátria, não tá. Não? Não. Gente, a busca tá maior por solução rápida. E a terapia não é uma solução rápida. Tá? Então, a busca está maior pela medicação que faz dormir, para a medicação que faz acordar, que faz sorrir, que, entende, por subterfúgios e situações que levam o sujeito a um falso bem-estar ou uma situação de bem-estar placebo, rápida, né? Entendeu? Uma solução rápida. A busca por uma psicoterapia consistente que vá trazer de volta esse sujeito para si e para a alegria de viver, ela é muitas vezes deixada de lado porque é um processo longo. Não tem como a gente entrar num processo de psicanálise, um processo profundo de terapia, se a gente não tiver disponibilidade e paciência e calma para essa escuta. Mas daí fica complicado. Você quer mexer com miopates? Brincadeira. Miopates. Remedinho para dormir. Daí não dá, né? Você vai tirar miopates, daí assim, já começa a conversa, já começa a brincadeira. Não, isso que ela tá falando é muito sério, porque eu conheço muita gente, muita gente que é a base de remédio, não, entendeu? Assim, e tudo é o medicamento, entendeu? Acabando a amizade aqui. Não, verdade, mas assim, o que aconteceu com a pandemia é que a pandemia trouxe um estado de medo. Verdade. Né? Então, todo mundo que estava normal, vamos pensar, né? Pensa no seu filho adolescente que você vai buscar na escola e você fala assim, e aí, como foi a aula hoje? Ele diz normal? Então, pensa nesse normal do adolescente, que é um normal, assim, baseado em nada aconteceu, estamos estáveis. Sim. Né? Não aconteceu nenhuma grande coisa, tá tudo normal. Então, a gente saiu dessa normalidade e a gente foi para um estado onde o medo prevaleceu. Sim. Tá? Esse medo prevalecido, ele era um medo real, era um medo que diz respeito à sobrevivência, porque muitas pessoas morreram na pandemia. Sim. Obrigada, Angélica. Muitas pessoas, então, morreram na pandemia e isso foi despertando um lugar muito primitivo. O medo é um dos sentimentos mais primitivos do sujeito, que mexe com o sistema nervoso reptiliano, que é aquilo que é nosso animal. Isso provocou no cérebro uma hiperativação.
Então, as pessoas que são mais racionais, elas entraram no movimento de pensar soluções. As pessoas que são mais ação ficaram impossibilitadas de agir, trancadas dentro de casa para se preservar do Covid-19. E as pessoas que eram mais emocionais, elas ficaram sem ter para quem dedicar ou como compartilhar esse afeto. Então, todos nós vivemos no período da pandemia, nesse período de reclusão que foi longo, né? Que a gente achava assim, não, daqui 3 meses vai abrir, daqui mais um mês vai abrir, até que a gente viu que não ia abrir nada e que a gente ia ficar recluso. Então, esse lugar trouxe um desequilíbrio funcional para o organismo como um todo, tanto os aspectos emocionais quanto os aspectos fisiológicos do corpo. Então, muitas doenças físicas vieram pós-pandemia e emocionalmente a gente está completamente assim um caco, porque foi muita pressão. Eu engordei 28 quilos na pandemia. Sim. E, assim, diz meu marido que eu comprei um suprimento de guerra. Além do suprimento de guerra, que meus filhos... Ai, foi a situação. Vamos lembrar disso, tá bom? Vamos lembrar. Agora já falou. A gente estava lá no Max, eu fazendo compra, comprando muito leite condensado e muitas latinhas de atum. Meu filho falou assim, pai, ela pegou 72 latas de atum. 72? Acho que era 36 cada caixa, não lembro. Uma coisa assim. Daí o Luiz Felipe falou, a mãe não está normal. Uhum. Daí o meu marido ainda tirou um sarrinho de mim, assim, né? Mas eu chorei. Ele falou assim, ai, gente, deixa sua mãe em paz, que quando ela era criança ela passou muita fome, muita necessidade. Uhum. E assim, ele atirou na brincadeira, mas ele acertou um lugar de muita dolorido. Dor. Sim. E eu comecei a chorar, porque realmente era porque eu tinha medo da escassez. Sim. Então, assim, nem tinha... Aqui no Brasil não estava ainda as pessoas desesperadas por alimento. Mas a minha irmã, que mora ainda na França, me mandou um vídeo de uma prateleira vazia. Sim. E as pessoas brigando para pegar as coisas da prateleira. E aqui no Brasil ainda estava sossegado aquela semana. Ainda não era assim, vamos sair tudo para o mercado. Ninguém tinha tido essa ideia. Mas ela mandou o vídeo, eu já falei assim, temos que ir no mercado. Sim. Porque minha irmã disse que lá tem fila, lá tá não sei o quê. E o Ed ainda falou assim, Angélica, ele com aquela calma que ele estava, assim, tá, equilíbrio, né? Não é nem calma, é equilíbrio. Com o normal O Brasil dele, é o celeiro do mundo. né? E eu quase mandei para aquele lugar. Eu não quero nem saber, que eu quero comprar as coisas para ter em casa, eu não sei o que vai acontecer. E fomos lá comprar, e, enfim, comprei tanta coisa. Até agora eu não entendo por que acabou o papel higiênico. Gente, Então, acabou, foi a primeira coisa a acabar no mercado. Minha irmã estava lá na França e ela falou que o papel higiênico acabou muito rápido. Acabou. Eu não sei por que o povo estopou o papel higiênico. Papel higiênico. Na minha casa tinha bidê, eu nem estava preocupada com o papel higiênico. Eu falei, lava, toma banho, gente, pelo amor de Deus. Sim. Eu estava preocupada com leite condensado, mas sobretudo com chocolate. Então aí vai para um lugar emocional. E foi o chocolate, foi aí que meu marido falou assim, ele falou que eu comprei uma franquia da Cacau Show. Propaganda para Cacau Show, muito obrigada de nada. Porque eu comprei caixas, comprei num distribuidor, mandei entregar caixas e caixas. Chocolate? Sim. De chocolate. E da hora que ele chegou, que ele viu aquilo, ele entendeu, graças a Deus, que dessa vez ele entendeu que eu estava com muita dor e com muito medo. E eu falei, eu não posso ficar sem chocolate, não sei quanto tempo eu vou ficar presa aqui dentro, eu vou ficar sem chocolate? Como que eu vou ficar sem chocolate? Chocolate era... E o chocolate é aquilo que vai aplacar a dor, né? Mas, na verdade, aquilo que vai aplacar a dor, e que vai aplacar a dor hoje, se a gente for pensar na dor psíquica, é o choro. Eu adorei você dizer assim, ele foi na ferida e eu chorei. O choro, ele é um autorregulador natural do corpo. Que as crianças sabem isso muito bem. Quem já teve filho sabe que quando a criança está exausta, que ela já perdeu a autorregulação, que ela já saiu do estado normal dela, a única chance que ela tem para dormir é chorar.
Por quê? Porque o choro traz esse relaxamento e traz esse sistema nervoso autônomo que vai regular o corpo e preparar para o sono. Então, nós adultos, a gente desaprendeu isso, porque desde criança a gente ouve, menino não chora, ou engole esse choro. Olha, falamos Engole tudo, esse choro, foi o que eu mais ouvi. Esse choro verdade. é o mantra, né? É verdade. Não dá um pio. Se você der um pio, você é eu uma vou arrancar a manteiga, sua cabeça. Você é uma manteiga derretida, para de chorar, menina. Então, a gente vai trazendo ou vai utilizando o corpo físico para dar conta de não chorar. Como? Contraindo a musculatura. Então, quando eu quero parar um choro, eu respiro fundo e seguro o ar. E paro de respirar. E isso vai causando uma tensão muscular. E aí vem as dores musculares. E aí, em última instância, vem as somatizações, né? Que são as doenças reumatoides, todas as dores, a fibromialgia, enfim, várias doenças somáticas que vêm por esse segurar e sustentar a dor. Então, quando a gente tem dor, a gente tem que dizer, ai, doeu. Não faça isso comigo, não diga isso para mim. Você não pode dizer isso para mim, porque isso dói. A não ser que você esteja disposto a pagar sustentar o meu choro. Né? Pagar o preço do chocolate é substituir. Sustentar o choro é poder segurar na mão e ficar junto ali nessa dor até que ela possa passar. Porque a dor maior é da gente não ter amparo. Então, sempre que acontece um trauma, e aí a gente vai falar de trauma físico para ficar mais claro, mas o trauma psíquico também acontece assim. Então, quando a criança cai e ela se machuca, se ela ficar desamparada, ela vai chorar horas. Se a mãe abraçar e der um beijinho, beijo de mãe curou. Sim, verdade. Mas você sabe o que acontece? Eu falo por mim, né, com relação à fibromialgia, que é uma dor que me acompanha, que eu tento, que eu tô num Aprendendo a momento lidar. melhor. Já tive momentos muito piores da fibromialgia. Mas eu falo assim, muitas pessoas olham e acham que como ela não está vendo, que não tem um corte, não tem um sangue escorrendo, que não está doendo. Sim. Que é uma coisa da sua cabeça. E as pessoas acham que como é da sua cabeça, você tem o controle de fazer aquilo passar. Isso. E não te dá acolhimento. E aí é onde a coisa desanda, né? A gente teve a experiência da cachoeira, né, Nossa, Angélica? eu fui com ela numa cachoeira. Que a gente foi fazer um passeio um dia, que a Angélica Porque estava eu recebi muito mal, acolhimento. de dor. E eu falei assim, vamos que vai ser bom. O contato com a natureza, ele é muito bom. Mas o acolhimento, ele é o poder estar junto. Não me importa que você está com dor. Eu vou estar com você, eu vou ficar com você. E a gente vai ficar junto aí nessa dor. E se der só para olhar o céu e ver as nuvens, já e todo mundo falou que ia muito. chover e acabou não indo aquele dia. Já é bastante. Mas ela não desmarcou para ir comigo. Foi eu, ela e a Jana. Para ir comigo, por quê? Porque eu estava com dor e ela queria que eu fosse. Eu, não, vai com dor mesmo. Vamos. E daí eu me fez os lanchinhos, mas eu falei, eu não consigo nem fazer o lanche. Ela, não tem problema, eu vou fazer todos os lanchinhos. Fez os lanchinhos, passou. Eu falei assim, quer que eu passe para te pegar? Ela falou, não, eu vou te pegar. E é gostoso isso, quando você tem uma pessoa que vai cuidar de tudo, que vai te pegar. E o cuidar é colocar em movimento, né? Porque aí quando a gente fala assim, o que é vida? Vida é movimento. Então, quando eu fico preso na dor e que eu fico paralisado, eu pioro essa dor. Eu vou indo para um lugar onde eu preciso de mais contenção para suportar essa dor. Quando eu começo o movimento, essa dor começa a pelo menos andar. A dor anda no corpo também. Às vezes a gente está com uma enxaqueca, mas, por exemplo, tem coisas que você não consegue fazer sozinho. Então, mas aí você entrou nesse ponto que você falou, que as pessoas veem de fora e acham que a gente pode controlar. É a mesma coisa da depressão, né? Igual eu tive a mesma na coisa. minha casa, isso. E assim, as pessoas de fora acham que é uma frescura. Sim. Mimimi. Sabe? Ai, que frescura. Por quê? Porque acha que a pessoa Tá pode com controlar, preguiça, levanta e vai trabalhar. E não é, entendeu? Não é. Meu Deus. Porque... naquele dia eu precisei passar pela inutilidade. Porque muitas vezes você pensa assim, se eu não sou útil, eu não sou boa o bastante. Só que naquele dia eu não fui útil para nada.
E eu me senti acolhida. Eu não fui útil para fazer o café. Eu não fui útil para levar de carro. Mas às vezes a gente precisa estar nesse lugar da inutilidade para eu ser acolhida. Isso. Então, aquilo de estar na inutilidade, eu fiquei quieta. O que eu tenho que fazer? Você falou nada, só me espera. Então, assim, esse acolhimento que não está tendo mais hoje. Isso. Que se você não está trabalhando, se você não está fazendo isso, ou um trabalho manual, você não está sendo útil. A gente vai chamar isso de empatia e disponibilidade. Quando eu falo de uma escuta atenta, essa escuta atenta, ela passa pelas sensações e pelo afeto. Então, quando você diz assim, a depressão não depende da gente, porque racionalmente, né, no pensamento, ninguém quer estar deprimido, ninguém quer estar em cima de uma cama e ninguém quer sentir essa dor. Só que a racionalização, como a Angélica falou, passou por esse lugar de ter que prestar serviço, ter que estar disponível. E se não estivesse disponível, não valeria a pena estar. Né? Isso é o que a nossa razão faz. O movimento, ele traz a integração. Então, quando eu consigo integrar e eu consigo enfrentar o movimento e me colocar na situação desse movimento, eu consigo integrar, ainda que poucas coisas ou que pequenas coisas que vão construindo esse caminho para a saída dessa depressão ou para a saída dessa dor aguda. Né? Essa integração é uma integração que a gente vai trazer, que é do pensamento, do sentimento e da ação. Quando o meu pensamento conflita com aquilo que eu sinto, por exemplo, eu sou apaixonada por um rapaz que todo mundo me disse que ele não era um bom partido. Então, minha razão está aqui, todo mundo me dizendo, olha, você não pode namorar essa pessoa, mas o meu coração já está apaixonado por essa pessoa. Isso acontece muito com os adolescentes, né? Esse primeiro amor, essa disposição. E aí começa o conflito. Quando há o conflito, o corpo padece. Porque o corpo não sabe se ele atende o amor ou se ele atende a razão. Então, quando tem essas dicotomias ou essas separações, a gente tem também ali um caminho, que é o caminho do adoecimento. O caminho da saúde é o reverso. Só que não é essa linha reta. Então, assim, o que me faz deixar as minhas crenças para integrar o meu sentimento e parar de sentir dor? Entende? Nossa, é incrível como uma coisa ou parar de sofrer. Outra, né? Isso é completamente subjetivo e isso diz respeito ao caminho feito lá atrás por essa mesma pessoa. Então, esse lugar da psicanálise, esse lugar do acolhimento ou da compreensão do desenvolvimento psíquico dessa pessoa, ele é lento. Ele parte de um lugar de uma construção de vínculo, um lugar de proteção, de poder existir do jeito que você é. Então, quando você vai para a psicoterapia, que você vai para a análise, você precisa encontrar um lugar onde você só possa estar. Não importa qual é o assunto, não importa qual é a dor, mas você precisa poder existir. E aí, ali, na relação, né? Foi na relação com a família que se desenvolveu a dor, e é na relação com o terapeuta que a gente vai desfazendo os nós. Então, tem muita gente que fala assim, autoanálise, eu vou tomar um remedinho aqui, vou ficar melhor, mas eu mesmo me analiso. Não existe isso, porque não existe acolhimento. Eu existo na relação, eu existo pelo olhar do outro, né? Isso é de Freud. Freud dizia, né, que o bebê ele existe pelo olhar da mãe. E isso é uma realidade, porque se essa mãe não cuida desse bebê, ele não sobrevive. E quando essa mãe não dá um olhar para esse bebê? Então, era outro problema. Depois eu faço. Pode falar. Não, pode falar. Também. Fala nisso, pega um vinho aí. Quer um vinho? Podemos. Podemos? Já tomamos café, vamos tomar vinho, né? Aquela. Não, eu ia perguntar, porque você falou assim, né, que a gente precisa desse acolhimento, né? Isso. Eu, igual eu falei, eu fiz terapia, parei de fazer recentemente, eu deveria voltar, eu sei que eu deveria voltar. Mas, assim, foi por até uma... Essa pessoa que veio falar comigo, né, que é essa psicóloga, psicanalista e tal, ela ofereceu para mim, por causa das redes sociais, né, porque eu tô seguindo nas redes sociais e tal, então ela meio que
ai, vamos sim, tal, e eu acabei indo. E eu gostei, tal, eu achei que realmente eu precisava. Só que, por exemplo, no meu caso, eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda. Talvez seja uma coisa lá do meu passado, da minha infância. Sim. E eu tenho essa dificuldade de pedir ajuda porque eu sempre acho que eu estou incomodando. Então, eu tenho muito problema com isso. Ai, vamos comer. Ah, não, obrigado. Às vezes eu quero, mas não quero, obrigado, porque eu acho que estou atrapalhando e estou incomodando. Uhum. Então, assim, como que faz nesse caso que a pessoa não pede ajuda? O meu caso é esse. Eu não sou de pedir ajuda. E aí, eu às vezes sinto falta de ser acolhida. Eu acolho muito as pessoas, sabe? Ah, vem, tal, só que ela me... Mas eu sinto que não tem muito acolhimento, né? Assim, tem, claro, das amigas, tal, mas eu tenho essa dificuldade. Sim. Então... Ó, eu tô fazendo uma análise aqui. Gente, tô fazendo uma análise. Isso que eu ia falar, gente. É quase uma consulta. Fazendo uma consulta aqui. Quanto Quanto vai ficar essa consulta? Essa consulta é cara, hein? Essa mulher que ela é importante. Não, fala de forma geral, Tá. né? Fala de forma Falando geral. de Peraí, o forma- brinde primeiro. Vamos brinde Vamos fazer um primeiro. brinde à vida. Nossa, Saúde. você colocou bastante no meu, Da hein? amizade. Vamos lá. E ao acolhimento. A Angélica sabe, né? Quantas vezes eu falo, Angélica, nem mando mensagem, ela manda mensagem, eu não mando nem mensagem. Não, eu que eu falei acho que vai pra ela, quando incomodar. estiver assim, Isso. você tem que falar, amiga, pra mim. E senão- assim, quando a gente tem dificuldade de oferecer ajuda, Ou de oferecer pedir. ajuda não, de pedir ajuda, a gente acaba oferecendo demais. E aí Exatamente. a gente acaba ficando extremamente sobrecarregado. Ah, tá falando de mim, meu Deus do céu. Porque agora é pouco Né? de mim, agora é só vez. E aí a gente, nesse lugar de sobrecarga, a gente não consegue receber ajuda. Porque não adianta a pessoa te falar, olha, Catri, desacelera. Você não vai desacelerar, porque você vai falar assim, ai, Márcia, hoje eu não posso, porque eu tenho isso, aquilo. E aí, quando você olha na tua agenda, você tem que cuidar de 20 pessoas e você não olha para você. Exatamente. Então, você vai se ocupando do outro para não se ocupar de você mesmo. Então, não é que você tem dificuldade de pedir ajuda, você tem dificuldade de receber ajuda. Porque nem que a pessoa queira te ajudar, ela não consegue chegar perto. Você está tão sobrecarregada ajudando o outro que as pessoas não conseguem chegar perto para te oferecer algo que possa ser bom para Vou você. chorar aqui, gente. Ela tá falando de mim. Eu divido o meu patos com você, brincadeira. Não, ainda bem que eu consigo dormir de boa, ainda. Sim. Ainda consigo. Gente, conseguir dormir, conseguir chorar, conseguir expressar afeto é autorregulação. Ai, então eu tô boa. Eu É. choro bastante. Isso, é um sinal Afeto. de... Ela é louca, tá começando a achar que é normal, por favor. Afeto. Gente, Distribui afeto. Eu sou Cuidado muito- aqui, ó, cuidado. Chorar não é tá louco. Ai, eu Não, choro chorar tanto. é E pra chorar gente também normal. não é tá deprimido. Ai, eu choro tanto. É só tá triste. E a gente pode estar triste. Eu choro né? bastante. Porque a gente tá também numa ditadura de que a vida tem que ser bela, tem que ser linda pro Instagram, tem que ser perfeita. Que o povo vê E as esse minhas lugar- fotos, quem vê foto no Instagram não vê rolê, Né? não vê. Então, mas o Instagram tem sido um lugar de muito adoecimento, É, sabe? fica se espelhando na vida do outro, né? Exato, nessa comparação com a vida do outro, com o movimento do outro. E eu, né, fiz uma postagem a semana passada também dizendo justo isso das fotos, né? Quando a gente para fazer a pose, a gente já perdeu o momento, Verdade. né? Então, as fotos que são mais estragadas As para o espontâneas, padrão, né? Instagram, são as mais livres, as mais libertas, aquelas que expressam a realidade do momento vivido. Aquelas que são mais organizadas, né? Quer dizer, nossa foto aqui de abertura, quando, né, a gente fez uma pose, Demanda tempo. a Sim. gente brincou até, pode respirar murchamos ou a a gente tem barriga. que ficar montadinho aqui. E, no entanto, agora na filmagem, se fizer uma foto da gente, a gente está super solto aqui, conversando Sim. e curtindo esse momento que a gente está juntas. Né? Inclusive, por falar em Instagram, eu tenho esse costume de mostrar a minha realidade, minha vida, assim, no dia a dia e tal, né? Aí meu filho ficou internado 7 dias com pneumonia e tal, e assim, foi um momento bem difícil para mim e tal. E eu fiquei acabada, né? Porque assim,
Você acredita? Uma menina falou assim pra mim, nossa, que cara de acabada que você tá. Eu falei, ô minha filha. Porque eu tô no hospital. Ô filha, eu falei, tava meu filho no hospital, sabe? Assim, as próprias pessoas que me seguem há tanto... Gente, porque ali eu tô mostrando a minha realidade, eu apareço de olheira, descabelada, todos os dias. Sim. As próprias pessoas que me seguem já, né? Me cobrando. A outra, uma assim, falou assim, nossa, você pareceu de sutiã bege. Eu falei, ô filha, é a vida, mulher. Você acredita? A alça do sutiã bege, elas cobram. Por isso que eu tenho dificuldade de postar muito, eu posto pouco. Aí eu posto bastante. Sim. Mas eu prometi pra Cátia que eu vou postar mais para dar engajamento. Para dar engajamento. Isso, gente, outra coisa, né? Quantos tem ques a gente precisa hoje? Né? Eu tenho que postar para ter engajamento, eu tenho que fazer isso para agradar o outro, eu tenho que tantas coisas, né? Porque olha que um programa legal aqui. Eu quero, né? Eu quero postar, sim, porque eu quero mostrar a minha realidade como ela é para outras pessoas também sentirem, né? Que podem. Eu quero fazer esse podcast para trazer pessoas de Londrina, enfim, que eu vi lá um pouco da história de vocês. Então, assim, onde está o desejo? E aí, vocês estavam me falando aqui que vocês estão muito mais felizes. Agora eu vou trocar de lugar com vocês. Vamos. Vocês estão muito mais felizes depois que vocês começaram a fazer esse podcast. Por quê? Porque é o lugar do desejo. Pulsar do desejo, é o né? que a gente quer, Lacan né? explica isso bem, né? Quando a gente fala de desejo, a gente fala de construção de carga. Tá? De construção de carga é o quê? É a gente planejar, é a gente se capacitar e a gente poder chegar lá naquilo que é o ápice, que é estar aqui agora, né? Se divertindo, feliz de estar fazendo aquilo que vocês desejavam fazer. Sim. E isso traz, né? E aí eu estou fazendo uma leitura não do Lacan, mas da análise bioenergética, uma ideia de curva orgástica, de ter prazer em tudo aquilo que a gente faz na vida, né? Então, o Reich, ele trazia a ideia da curva orgástica como uma construção desse lugar do prazer. E ele sempre falava muito da nossa capacidade de sentir prazer. Então, é isso. É quando eu construo, quando eu tenho um desejo de vocês aqui por esse espaço, por esse movimento. Sim. E aí vocês foram se capacitando, construindo, organizando, pensando em quem vocês vão chamar. Tudo isso é uma construção de carga. O ápice é esse momento que a gente está vivendo aqui juntas, né? Que a gente está se divertindo fazendo o podcast. E a descarga é esse momento logo após, né? Que eu vi a outra entrevistada saindo. Vou até anotar. Vou ter de que colocar alegria. Aqui. E aí minhas anotações. Né? Eu tenho que pensar, eu quero fazer, não tenho que fazer. Quero fazer. Qual é o meu desejo? Onde é que está isso? E aí você sai aliviado, você sai feliz, pronto para o descanso, pronto para um recomeço de outros desejos. A hora que acaba o pod, eu me sinto leve. Viva. Você não sente leve? Viva. Eu também. Parece que assim, eu cheguei em casa e falei assim, gente, eu tô muito viva. Mas é muito bom Por a quê? gente... Por causa desse desejo, desse lugar, desse pulsar de desejo. Não sei, acho que... E aí eu quero fazer uma fala aqui, né? Sobre a depressão, né? Vocês me falaram, vamos falar do Setembro Amarelo e tudo mais. Porque o Setembro Amarelo tem muitas pessoas que podem estar assistindo a gente e que pode não achou mais saída. Isso. E esse não achar mais saída, é não achar mais saída do sofrimento vivido. Porque muitas vezes o que a gente quer matar, a gente não quer matar a si mesmo, a gente quer matar o a sofrimento, a dor. A dor. Tá? E uma coisa importante, eu até quero perguntar sobre isso. Eu até vi um vídeo esses dias, acho que foi essa semana mesmo. Não sei se você viu, estava rodando nas redes sociais, é um vídeo muito visualizado. Eu não sei se você viu, que tá os dois no estádio do futebol e o cara que tá lá assim mais chateadão, o outro aquele que estava todo alegre, depois não apareceu mais porque ele se suicidou. Geralmente a pessoa não sabe, né? A pessoa não fala que quer se matar. Quando vê, acontece, mas como assim? Essa pessoa era tão feliz, era tão alegre, por que aconteceu isso? É inacreditável, né? Pois é. Por que acontece essas coisas com pessoas que a gente olha e você... Porque um dia eu fui me abrir com umas amigas num grupo de leitura, falei, eu estou num momento muito triste. Falou assim, nossa, mas a gente não consegue ver você triste. Exatamente. Por quê? Então, porque expressar tristeza
é um lugar muito difícil socialmente. Quando a gente expressa tristeza e as amigas vêm e dizem, eu não consigo ver você triste, é como se elas dissessem, você tem tudo que você quer e você está triste. É a mesma coisa que dizer para uma grávida, você está gerando uma vida e você está triste. É claro que a grávida está triste, gente. Ela está sim gerando uma vida, mas olha quanta coisa ela está perdendo também. Né? Demandando, o corpo dela está sendo sugado, todas as vitaminas, toda a energia dela vai para o bebê. Ela está perdendo o lugar de filha para conquistar o lugar de mãe, ok, só que o lugar de mãe é um lugar desconhecido. Entendeu? Olha quanto medo, quanta angústia tem. Então, são falas muito cruéis, né? Ou olham para você e dizem assim, nossa, Angélica, mas você tem tudo o que você quer, como é que você está triste? É porque muitas vezes a tristeza está associada ao financeiro. Isso, mas a tristeza, ou por exemplo, gente... ou algumas realizações. Fala, nossa, mas você é da Academia de Letras de Londrina, você é escritora, você tem vários livros, tudo que você coloca para fazer dar certo. Você não tem motivo para estar triste. Isso. Não foi, tipo assim, as minhas amigas perceberam e me abraçaram, me acolheram na sequência, mas geralmente... o que a gente o pessoal vê por não fora. consegue imaginar, fala, nossa, eu nunca conseguiria imaginar que você estava triste. Isso. E como a tristeza, ela é um sentimento que dá trabalho, assim como a criança, né? A criança, quando ela fica hiperativa ou quando ela fica chamando atenção, ela está chamando atenção para algo que está incomodando dentro dela. Se ela está tranquila, ela não vai dar trabalho. O adulto também, quando ele apresenta a tristeza, ele dá trabalho para o outro, porque o outro precisa parar o que está fazendo para escutar essa pessoa que está triste. E as pessoas não querem parar para fazer essa escuta. Né? É melhor que você fique felizinha rápido, porque assim você vai me dar menos trabalho. As pessoas fazem muito curso de oratório, mas não faz de escutatória, né? A gente precisa... E de escuta de um lugar que, assim, eu ouvir da tua tristeza não vai me fazer triste. As pessoas acham que se eu conviver com pessoas tristes, que eu vou ficar triste. Talvez eu entre em contato com a minha tristeza, mas a sua tristeza é sua e a minha tristeza é minha. E se eu não estiver disposto a entrar em contato com a minha tristeza, vai ser muito complicado quando essa tristeza vier à tona. Porque todos nós temos momentos mais fáceis e momentos muito difíceis na vida da gente. E que a gente carrega esses sentimentos. Todos os sentimentos são bem-vindos, né? E será que a pessoa não demonstra também a tristeza por se sentir, não ter essa vulnerabilidade, assim? Medo de se mostrar vulnerável? Talvez. Ou se eu mostrar que eu tô triste, eles vão se afastar de mim? De dó também. Que a pessoa tem sentimento porque às vezes dó. a gente tem medo das pessoas que tipo assim, eles vão ver que eu tô dando trabalho e vão se afastar. Não, ou vergonha também, eu acho. Então, mas a gente se comporta com o outro, ou a gente se comporta com a gente mesmo, como a gente imagina que o outro vai se comportar. Exatamente. Então, essa pessoa, né, que faz esse movimento de, olha, eu não vou mostrar minha tristeza porque senão eles vão se afastar, muito certamente ela é essa pessoa que, quando vê um amigo triste, ela vai se afastar. Então, ela julga o outro por aquilo que é o próprio comportamento dela. E aí ela vai criando uma rede ou um lugar onde ela vai ficando sem saída. E aí, quando vem o suicídio desse cara lá do campo de futebol, que estava todo alegre, todo expressando, é esse lugar da solidão, esse lugar do vazio, da falta de, né? E eu vou voltar à história do desejo, porque o desejo é a pulsão de vida. E quando a gente oferece para o outro algo que o outro ainda não pediu, e aí eu quero fazer um alerta para os pais de crianças, quando a gente dá o presente antes que a criança sonhe com o presente, a gente está matando o desejo dessa criança. Então, o desejo, ele começa antes de tudo, né? O desejo de vocês de fazer o podcast começou com uma ideia. Sim. Depois, essa ideia foi comunicada. Uma para outra comunicou. Angélica, pensei em você, né? Cátria, pensei em você para fazer o podcast. Depois disso, vocês começaram a construir. E aí, depois de 6 meses, 8 meses, que nasceu o primeiro episódio. Esse é um processo de um desejo que vai se construindo com carga
para acontecer. Então, a chance desse podcast dar certo é muito grande, porque ele foi... Receba. Eu quero muito, hein? Porque ele foi construído pelo desejo de vocês duas, mas também por essa força de construção. E assim é com a criança. Quando ela sonha com brinquedo, Com muito querer, né? ela fica imaginando o que ela vai fazer com aquele brinquedo, como é que ela vai brincar com aquilo. Ela fica imaginando Isso é muito quais importante. desdobramentos disso. Aí ela vai e faz o primeiro pedido. Se esse brinquedo chega no primeiro pedido, Pronto. ela vai abrir, vai brincar meia hora e acabou. Vai perder a graça. Entende? Ele vai ali, acabou. O Ó, eu desejo eu foi sou a satisfeito. melhor, Ainda bem, não então, sou, que demorou. Não, mas não sou a Né? melhor mãe do mundo, tá? Tenho muitos defeitos. Mas eu tenho uma filha de 16 e um de 6. Lá em casa, presente é só em datas comemorativas. Né? Só Isso. Natal, Dia das Crianças e aniversário. E aí a criança aprende a construir, a negociar. Bom, então eu deixo de ganhar meu presente de aniversário porque eu quero um presente melhor no Natal, né? E aí você vai ajudando essa criança a construir o caminho para chegar naquilo que eu desejo. Quando eu não faço esse desenvolvimento, ou quando eu não frustro a criança, eu vou criando pessoas que têm muito pouca tolerância à frustração. Sim. E aí vão virar adultos que, se não dão certo com o primeiro chefe, não dão certo no primeiro emprego, entram num grau de sofrimento porque não aprenderam a tolerar o não, ou não aprenderam a tolerar. Aí a gente vai pegar a história, né, da Angélica da falta, que ela foi lá na dor, na falta. Mas a dor do excesso, ela dói muito igual à dor da falta. Então, quando vocês falam assim, né, o que a gente faz com essa criança que não teve o olhar? Essa criança que não teve o olhar, ela fica num lugar da falta. Mas se ela tem um olhar de alguém que a empodere, como, né, no episódio anterior da professora que disse, né, você é capaz, você pode, você vai conquistando esse espaço. O lugar do excesso, ele é um lugar muito mais nocivo, porque a pessoa não pode nem expressar a tristeza. Como é que você está triste se você ganhou o carro do ano? Exatamente. Você não pode ficar triste. Olha que presentão que eu te dei. Como é que você não vai se alegrar, entendeu? Com isso. Então, o não poder expressar ou não poder se dedicar... O negócio é falar. É você embotar e guardar tudo isso. O negócio é falar com a criança assim, olha, se até o filho da Ivete teve que vender a prancha para comprar o videogame, quem é você na fila do pão? Vai esperar o Natal, vai esperar o aniversário. Isso. E esse esperar é o esperar sonhando por aquilo, né? Não é um esperar tipo assim, eu vou podar e a gente não fala mais nisso. Não. O que você vai querer fazer? O que nós vamos poder fazer junto, né? Com essa prancha, com esse videogame? Quem que vai vir jogar? Sim. E que arranjo que você vai fazer no seu quarto para pôr esse videogame lá? Então, são tantas construções que vão alimentando esse desejo, que vão trazendo esse lugar de existência. Né? A hora que eu vi na internet que a Ivete Sangalo tinha feito o filho dela vender a prancha, ele anunciando a prancha porque ele queria comprar o videogame, eu falei assim, nossa, mas ele poderia ter um videogame. Era só pedir para a mãe dele, né? Todos os videogames que ele quisesse. Mas depois, assim, ouvindo você falar, talvez ela tenha ido para a psicanálise e a psicanalista dela pode ter falado, olha... Aí também acho que é muito também da criação. Criação, né? Porque eu vejo, assim, hoje em dia, né, na geração... Deu o valor das coisas no preço. Geração Z? Geração Z. Geração Z. Eu acho que até essa falta... Por exemplo, tem coisas que eu tive falta na minha infância que eu não quero que os meus filhos passem. Talvez seja isso também, né? Porque, eu não quero que meu filho não tenha e vai lá dar. Aí tá gerando essa criação. Essa angústia. Essa criação. Isso, essa angústia. E assim, o desejo meu, né? Que não falte para o meu filho. Aquilo que faltou para mim já está faltando pior. Porque aí eu saio de casa às 5 da manhã e volto às 11 da noite, porque eu preciso trabalhar mais para que não falte aquilo que eu sonhei. Só que está faltando o pai, né? Ou está faltando a presença desse pai. Sim. Então, a gente fala muito assim, teve um momento da psicologia que veio uma fala que eu acho muito perversa, que é uma fala assim, o que importa é o tempo de qualidade com o meu filho, não a quantidade. Quando a gente pega uma criança muito pequena, ela não sabe diferenciar o que é qualidade, né? O que é um tempo de qualidade?
né? Um adolescente, um jovem, um adulto, ele pode saber diferenciar esse tempo de qualidade. Sim. Mas uma criança, ela precisa de quantidade. Porque é copiando, é imitando o pai e a mãe que ela vai se desenvolver, que ela vai criar esse espaço dela ou esse lugar da personalidade dela. A gente misturou um monte de conversas, mas faz sentido. Sabe que o meu né? filho, ele tem me pedido muito para fazer o almoço no domingo, mas não pedir no iFood, fazer. Ah, que legal. E ele quer Não, mãe, mas daí eu fiz para ele num domingo. E ele falou assim, ninguém reclama, tá tudo maravilhoso, come que tá uma delícia, que a mãe fez pra gente, então tá muito bom. Falei, você nem provou, filho, você não sabe. Sei, eu tenho certeza que tá maravilhoso. Uhum. E o outro dia, à noite, ele falou assim, mãe, faz arroz. Daí mas arroz, então eu vou te ensinar. Então a gente fez junto o arroz. Isso. Ele foi mexendo, eu falei, mãe, eu tô com um pouco de dor aqui nesse braço. Então, se você mexer, a gente vai fazer o arroz junto. Sim. Daí eu expliquei, ele fez o arroz junto comigo, mas ele quis entender todo o processo do arroz. Então, era uma coisa que não é uma coisa boba, que pode parecer uma coisa assim, de um tempo mas que... imagina o significado que é para ele isso, sim, né? Sim, ainda mais que eu acho que a alimentação tem todo um ritual e todo um significado muito grande. Porque você sentar à mesa para você saborear alguma coisa que você fez, não tem? E a tua escuta, né, Angélica? Quando você escuta o pedido dele. Porque você podia ter ouvido e ter dito assim, vamos pedir uma comida gostosa, ou eu vou pedir a comida predileta dele, e ele vai esquecer disso, né? Então, teve o desejo dele, mas teve a liberdade de expressão, dele expressar para você o que era o desejo dele, porque ele podia dizer, nossa, esse meu desejo é muito simples, né? Não tem nem cabimento eu pedir isso para a mãe. Parecia de alguém que estava ganhando um carro novo. Que estava ganhando uma mãe. Ali naquele domingo, entendeu? O que ele estava ganhando ali naquele domingo? O teu olhar, o teu cheiro, o teu afeto. Bem sinestésico, né? Bem, sinestésico, porque o cheiro da minha comida, o paladar da minha comida. A tua presença. Minha presença. A conversa enquanto... Eu falei, eu faço, mas vai ter que ficar aqui me olhando fazer. Sim. A conversa enquanto foi sendo feita essa comida, né? E deve ter ficado boa, né? Com modéstia todo esse afeto. Eu fiz um arroz carreteiro, que eu nem sei se eu acerto fazer outro igual aquele. Não, igual aquele não vai ter. Não, comidinha de mãe é única. Ele, mãe, tem uma coisa que você colocou aqui que eu não sei o que é. Eu falei, come, depois eu conto. Uhum. E ainda com segredinho. Com segredinhos. Com segredinhos. Então, e como que a gente faz? Porque, assim... Eu vou tirando por mim, né? Que a gente, voltando ao assunto que a gente estava, né? Que tem pessoa que não demonstra essa tristeza, mas eu, ao contrário, eu cada vez mais, às vezes quando eu não estou bem, eu demonstro que eu não estou bem. Sim. Só que eu, ao invés de ficar no meio de todo mundo sem estar bem, eu quero me recolher. Antes eu ficava mal no meio. Uhum. Hoje, quando eu não estou bem, eu não quero estar no meio. Eu quero me recolher, eu quero ficar sozinha no meu quarto, quieta. Sim. Qual que é a diferença disso? Como que eu consigo identificar? No meu está fácil para ver que eu não estou bem, porque agora eu tenho me recolhido mais. Eu acho que talvez se me resguardar, me recolher, ficar cuidando de mim mesma, eu me acolhendo. Tá. Então, perigoso também. Perigoso, porque aí a gente volta na ideia da autoanálise, do resolver os problemas sozinhos. Se os problemas foram criados na relação, é na relação que a gente vai resolver. Então, aí você precisa, na sua análise, entender o que te fez recolher. Porque se antes você ficava triste no meio de todo mundo, qual foi o acolhimento que você recebia dessas pessoas? Era um acolhimento que dizia, deixa de bobagem, vamos rir aqui com a gente, ou bebe um pouquinho que você vai ficar melhor. Algo que desqualificava a tua dor, ou algo que, de fato, pudesse acolher essa dor. Vamos lembrar também, gente, que a família, às vezes, ela não tem recursos para cuidar dessa dor. Tá? Ela também está dolorida ou ela também está nesse sofrimento. Então, é preciso, sim,
quando a gente identifica esse lugar, Angélica, de ir querer ficar sozinha, é um sinal de que a gente precisa de ajuda externa, que a gente precisa de psicoterapia e que a gente precisa do medicamento também. Né? A minha fala aqui não é contra o medicamento. A minha fala é contra o medicamento que vai colocar você no normal. Porque que normal é esse, né? De perto, ninguém é normal. Então, quando eu quero, alívio, né? quando eu quero uma normalidade que não existe, já garanti meu pato, que ela é medicamentosa, tá muito ruim. Mas quando eu tenho uma situação de depressão, quando eu tenho uma alucinação, uma situação de angústia muito forte, eu preciso sim da ajuda da medicação. Para quê? Para estabilizar o quadro, para que a gente possa tratar desse movimento que acontece. Então, assim, quando você vai se isolar num processo de depressão, a gente está dizendo já de alguém que não está conseguindo modular os humores. E nessa falta, e essa condição é uma condição fisiológica. Então, eu preciso, sim, da medicação para me ajudar nessa fisiologia. A hora que essa emoção começa a modular, eu consigo tratar em psicoterapia. Porque senão eu não consigo nem ter acesso em psicoterapia. Tá? Sim. Então, o acompanhamento. E, gente, não é automedicar, não é ir para qualquer especialidade médica e receber, por exemplo, um diagnóstico do dermatologista receitando medicação psiquiátrica, o ginecologista receitando medicação psiquiátrica. Não. A gente precisa ir para um psiquiatra quando a gente vai falar de saúde mental. Porque a gente precisa ser olhado em profundidade nessa dor. Né? Então, a gente vê assim, muitas especialidades colocando o dedo nas angústias, nas ansiedades, nos medos. E isso é uma maneira de tratar mais ou menos. E quem pode medicar, quem pode fazer, né, a receita de medicação ou dar um diagnóstico? É o psiquiatra? É o psiquiatra. O neuro também, né? Não. Então, não. Não? Não. Nossa, eu jurava que neuro dava. Não, neuro é diagnóstico. de outra, mas não é. Mas não é a especialidade dele. Tem alguns Entende? endócrinos que também dá. Mas não é a especialidade. Não, Por exemplo, tem endócrino que dá remédio para ansiedade. Você está gordinho. mas é por causa então, da... Mas hoje, Angélica, todo mundo dá remédio para ansiedade, entendeu? Agora, cardiologista, Nossa, eu endócrino... jurava que neuro podia diagnosticar e dar um medicamento. Ele pode, se ele se julgar capaz de fazer isso, entende? Mas ele não Se ele tiver uma especialização, se ele tiver uma... Isso, alguma formação na área mais psi. Porém, todo médico pode receitar medicação psiquiátrica. Todo médico pode receitar qualquer medicação. Mas vamos entender que se tem uma especialidade que cuida de saúde mental, é o psiquiatra. É a psiquiatria. Assim, você não vai no médico do coração, né? Para tratar o rim, por exemplo. Não faz tudo também, aqueles exames e tal, não tem nada a ver. Então, o neuro faz modulação cerebral, faz... Bom, eu não sei te dizer o que o neuro faz, porque senão eu vou falar de bobagens aqui. É que assim, eu digo assim, né? Por exemplo, quero investigar o TDAH. Falaram, tem que ir no neuro. Essas coisas assim, entendeu? Não sei. Ouvi falar. Olha... Vou trazer um neuro aqui pra... Não, vamos trazer um neuro. Eu tenho um amigo Olha, gente, vocês estão me colocando numa saia justa, tá? Porque onde que os já neuro se vamos viu queimar a Márcia em para essa psicóloga falando da classe médica. Não, eu só tinha essa dúvida de medicação. Mas sabe? eu acho mas que... Eu acredito que o é capaz de fazer uma medicação. Poder não pode, mas eles falam. Não, eles podem. Eles podem. Fala que pode, porque... senão eu vou acabar com meus remédios agora, né? E ninguém vai querer mais me dar receita. Não, todo médico, toda pessoa formada em medicina pode fazer um receituário de medicação. Mas não sabe Mas o ideal... Tipo sabe, assim, às vezes, por um primeiro momento, que a pessoa tem um pouco de resistência para ir no psiquiatra, talvez vai ser a melhor saída que vai ter, a mais próxima do... Que a gente vai ter um médico... E a melhor para aquele momento. Para aquele momento. Entende? Um clínico geral pode fazer um parto. Sim. Entende? Se ele for o único médico, não tiver nenhum obstetra, ninguém que possa estar ali para atender aquele parto, ele pode fazer um parto, porque ele aprendeu a fazer parto na faculdade de medicina. Ele aprendeu psicofarmacologia, o médico. Então, ele pode receitar medicamento psiquiátrico.
na ausência de um psiquiatra. Entendi. Entende? Outra coisa que pode acontecer, por exemplo, você tem um psiquiatra, mas ele está fora, aconteceu alguma coisa, e você já vem tomando uma medicação, Aí você já... e você pede para o médico, olha, eu preciso para esse mês que eu estou sem... Teve uma psiquiatra que estava grávida, foi ganhar neném, e daí... Não, tudo bem, Angélica. Você pega, mas Só não que é uma coisa que vamos você pensar, vai para tá, isso. Mas né? vamos pensar que esse paciente, ele tem alguma coisa de psicopatia e alguma coisa ali meio maníaca com relação à medicação. E aí ele vai nesse clínico geral ou nesse neuro e diz para ele assim, olha, eu tomo essa medicação aqui, assim, assim, assado, mas meu psiquiatra está de férias e... A tendência é o médico repetir aquela receita, sem fazer uma avaliação do caso, porque o caso já é de outro médico, já está sendo atendido. Então, tudo isso são desvios. E se você pega uma pessoa que tem uma psicopatia forte, ele pode fazer mau uso disso. Bom, Entendi. então a gente vai falar de bom uso e de mau uso da medicação. Isso. E boa indicação e má indicação da medicação. A medicação ela é muito bem-vinda quando ela é necessária, porque ela auxilia no tratamento da psicoterapia. Quando ela é exagerada ou quando ela não tem um diagnóstico, que ela vem, por exemplo, por uma automedicação, ela é péssima. Tá? A automedicação, em todos os aspectos, ela é péssima. Na psicologia, na psiquiatria também. E já que a gente está falando desse tema tão espinhudo e tão difícil, vamos dizer que o psicólogo não pode receitar. Tá? Ele pode contribuir para o diagnóstico psiquiátrico, Mas ele não pode fazer mas ele não médica. pode fazer receituário médico. Mas tem psicólogo que faz? Acho que não, né? Acho que não. Acho que Então, que eu estava pensando agora mesmo? Lembrei. Uma vez quando eu iniciei o tratamento com um psiquiatra uma vez para fibromialgia, depois passei também eu passei pela que vê como que fala que vê reumato, pela reumato também para ver se não poderia ser alguma outra doença autoimune. Então, daí a dosagem inicial que eu recebi do especialista, e eu também passei pelo especialista em dor, uma dosagem muito alta. Então, aquilo me impossibilitava de levantar para trabalhar. Daí, quando regulou a dosagem, que ela ficou no mínimo possível, a pregabalina, que é a mais utilizada para quem tem fibromialgia, daí me possibilitou trabalhar e tá desperta, tá bem para levantar, sabe? E, ao mesmo tempo, relaxar um pouquinho para não contrair tanto na hora de dormir, porque eu contraía até dormindo. Sim. Principalmente dormindo. Então, e o horário melhor também para eu tomar, porque quando eu tomava de manhã, acabava o meu dia. Então, eu tomo à noite e para dormir um pouquinho mais leve, porque durante o sono eu já fazia esse processo de contrair, e acordava assim, acabada de dor, né? Então, hoje, e eu continuo com psicoterapia com a minha psicóloga. Sim. Toda semana. Quando não dá presencial, a gente faz online, mas a gente está sempre. Então, para poder ter esse acompanhamento. Só que é tudo multidisciplinar, porque daí eu tenho que fazer uma atividade física, daí eu tenho que ir no psicólogo, daí eu tenho que ir no médico também para regular a minha medicação, para ela ficar numa dose mínima possível para eu poder viver. Para o teu corpo poder reagir. Às vezes, se você toma uma dosagem muito alta, às vezes você fica sem zero dor, mas você não consegue fazer mais nada. Zero tudo. Nossa, tem que ter também um feeling, até para você dar o medicamento, né? Porque você coloca mais, gente, então não é bom. Não. Né? E é uma dança, né? Meu Deus. É uma daí dança. Vai diminuindo. Talvez no momento de crise precisava daquela dose a mais, mas depois foi diminuindo até ficar E esse atendimento multidisciplinar, ele é fundamental. E ele é uma dança mesmo. E as pessoas têm que estar afinadas. Como quando a gente vai assistir uma orquestra, a gente espera que os músicos estejam afinados para que a gente possa perceber a melodia. Para a gente poder ver o resultado de um paciente em depressão, de um paciente suicida, de um paciente gravemente adoecido psiquicamente, a gente precisa de uma boa orquestra. Né? E a boa orquestra é isso, é a gente poder integrar esses vários atendimentos.
O atendimento com o corpo, o atendimento psíquico, o atendimento medicamentoso, psiquiátrico, médico. Então, isso tudo é uma coisa que precisa estar caminhando junto para a gente ter esse bom resultado, para a gente encontrar uma saída. Mas, assim, depressão não é mimimi. Suicídio não é mimimi. A gente precisa muito, muito de uma escuta atenta. A gente precisa olhar para as pessoas e quando elas nos pedem, posso falar com você, você olhe para a sua agenda e pare e escute. Né? Isso pode também salvar vidas. Nossa, porque depois pode ser tarde demais. Daí, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Sim. Poderia ter feito mais. E aí é que passa assim, às vezes fala assim, depois a gente se fala, tal, acho que não é nada, né? Isso. E na bioenergética, porque você trabalha com a bioenergética também, né? Sim. Eu já fiz uma aula experimental dela, gente, é maravilhosa. Você sentir Obrigada, o seu Zé. corpo. Eu lembro que ela falava assim, vamos dar banho. Gente, parece... Uma coisa que você me falou, que eu tenho usado bastante, é fazer como o gato de manhã na cama, porque eu sinto muita dor na hora que eu levanto. Então, eu espreguiço bastante. Eu levo quanto tempo for preciso na cama, espreguiçando, para poder acordar o meu corpo, para eu sentir... A gente levanta igual doido, porque, né? Não, eu não consigo levantar. Se eu for tentar levantar igual doido, eu nem levanto. Sim. Daí eu sinto tanta dor que eu tenho que ficar quieta, por causa da fibromialgia. Sim. E eu faço eu faço aquele círculo para quem está só ouvindo, pegando a mão e circulando assim como se fosse mexer uma panela e sentindo o punho, depois o cotovelo, os braços, estica os braços, estica as pernas. Então, para quem tem fibromialgia e também está passando por um processo é importante isso, e na bioenergética... Então, mas eu quero saber o que é bioenergética, que eu não sei. Então, a bioenergética é a energia vital. A análise bioenergética é a gente olhar para o corpo junto com a psicanálise. Então, a psicanálise ela começa a tratar o sujeito ou o desenvolvimento da personalidade a partir do processo fisiológico. Então, o que o Freud foi observando e depois o Reich e o Lowen? Que no desenvolvimento infantil, o corpo sustenta as emoções. Tá? De que maneira? Quando a gente pensa na fase do desenvolvimento infantil, da oralidade, é a fase do mamar, é a fase onde o prazer da criança está no mamar, está na alimentação e está na zona erógena, que é a boca. Então, o Reich ele foi observando que esse corpo ele vai criando características próprias de acordo com a maneira como a gente passa por essas fases do desenvolvimento. E aí o Lowen vai para além disso, além de observar energeticamente o corpo, então a gente vê onde a energia está paralisada no corpo. Né? E a partir disso a gente propõe exercícios, que nem a Angélica falou das articulações, exercícios que são movimentos físicos que vão facilitar, por exemplo, um relaxamento dessa musculatura. Então, por exemplo, quem tem o bruxismo ou aperto nos dentes, tudo isso com certeza está relacionado com essa primeira fase do desenvolvimento infantil. O que exatamente está relacionado, a gente não sabe, porque cada indivíduo desenvolve o seu bruxismo por uma razão única. Mas quando a gente começa a trabalhar isso na análise bioenergética, a gente vai encontrar a história de vida desse sujeito. Então, a análise bioenergética, ela chega na história analítica a partir do corpo. Isso é análise bioenergética. Então, eu olho para o corpo do sujeito, eu reconheço as dores. E quando a gente vai falar de fibromialgia, a gente está falando de um sobrepeso, de uma sobrecarga emocional tão forte e tão pesada que a pessoa começa a sentir dor na pele. O que é a pele? Gente, a pele é aquilo que recobre o sujeito, que existe desde o desenvolvimento embrionário, que dá contorno, que dá forma. Então, a dor da fibromialgia é uma dor essencial, é uma dor que diz da essência desse sujeito. Poder cuidar... Se você pudesse medir o neurologista que está num estudo que ela vem
no cérebro, do sistema nervoso central, tem uma proteína lá, tem vários estudos que estão rolando ao mesmo tempo agora, Sim. porque é uma doença recente, vamos falar assim. Isso. Mas eu vou te dizer uma Mas coisa, eles falam, se fosse medir essa dor, que a gente não mede dor, Sim. mas se medir com dor física, de 10 a 20 vezes mais do que uma dor normal. Quando você dá um tropicão, quando você bate em algum lugar, para você sentir na pele. Tem tecido que eu não consigo usar. A análise bioenergética, ela data dos anos 50, tá? Reich, né, faleceu nos anos 50 e deixou um testamento que os escritos dele, ou as pesquisas científicas dele, poderiam ser abertas 50 anos após a sua morte. E em 2007, esses escritos foram abertos e muitas dessas pesquisas correspondem ao que hoje a neurociência está identificando como modulação cerebral. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui, quando a gente fala de neurociência, de fáscia, que é a grande descoberta do momento, que é aquilo que está fazendo sucesso, né? Então, você vai para a fisioterapia e vamos trabalhar a fáscia. O que é a fáscia? A fáscia é aquilo que a gente já trabalha na análise bioenergética desde a década de 50. Porque o objetivo da bioenergética é a gente atravessar a tensão muscular crônica e encontrar um movimento involuntário do corpo. Esse movimento involuntário do corpo é a ativação do sistema nervoso autônomo parasimpático. O sistema nervoso autônomo parasimpático, ele traz um equilíbrio da hiperativação do simpático. Então, quando eu estou em estresse, eu estou no sistema simpático. Quando eu entro em relaxamento, eu estou no parasimpático. Quando eu faço exercício físico e libero fáscia, que é a grande moda do momento, eu estou liberando o sistema nervoso parasimpático e estou reequilibrando meu corpo e meu cérebro neuronalmente, entendeu? Então, isso é o que a análise bioenergética faz, só que quando ela alcança esse atravessar a tensão muscular, a gente alcança também a história de vida do sujeito. Por quê? Porque a gente compreende o porquê que ele teve que tensionar. Qual foi o trauma ou qual foi a situação de vida, que a gente vai chamar de gatilho, mas o gatilho é o que faz repetir. É o que faz repetir. O trauma é o que fez construir o comportamento de defesa. Então, quando eu vivencio o trauma, eu construo um comportamento de defesa. Eu construo um jeito de lidar com a dor. Aí, na vida, eu vou repetindo esse jeito de lidar com a dor. Quando eu tenho um gatilho, que é algo que me remete à dor, que volta lá. eu volto ao mesmo mecanismo de defesa. Quando eu consigo atravessar essa musculatura, eu consigo entrar em contato com a história. De que maneira? Quando vem a emoção. Então, a musculatura, ela tensiona para sustentar a proteção emocional. Quando eu atravesso a musculatura, eu encontro essa emoção ali, praticamente pura, como ela foi vivenciada no trauma. Quando eu encontro isso num lugar protegido, numa relação terapêutica não invasiva, num lugar de acolhimento, eu posso ajudar o meu paciente a dar vazão para esse estresse, e aí ele não precisa voltar para a tensão muscular. E aí ele consegue reencontrar aquilo que o nosso corpo é capaz de fazer desde uma vida inteira, que é o processo de autorregulação. Então, todo ser vivo, ele tem a capacidade de se autorregular. Todo ser vivo. Né? A gente vai perdendo isso para se proteger da dor. Através do quê? Da tensão. Então, a gente vai tensionando para a gente se sentir forte. Então, a fibromialgia é um extremo de tensão. É uma vida interrompida que não tem a espontaneidade livre para viver. Quando a gente vai trabalhando a fibromialgia, e a Angélica vai trabalhando nessas frentes todas, e vai reequilibrando esse sistema neuronal, vai vindo mais alegria, vai vindo mais vida na sua vida. Então, o processo da análise bioenergética, ou o que é análise bioenergética, é a gente recuperar ou restaurar a vida do corpo. Restaurar a vida do corpo significa eu estar em contato com a minha pulsão de vida, em contato com os meus desejos, me conhecer, saber quais os caminhos que eu tenho ou quais os recursos que eu tenho nessa vida para alcançar aquilo que é meu sonho.
Nossa, né? Profundo, né? Como tudo tá ligado, né? Tipo, ao corpo e... Isso. Deu nó na Mente. sua cabeça? Mais ou menos, Desfez o nó, né? Desfez um Alugou um pouco. cômodo. Desfez um pouco o nó aqui que tava aqui na minha cabeça. Isso, por isso que a atividade física, ela contribui para esse Porque equilíbrio libera neuronal. dopamina. Também, porque libera todos Agora os é por causa hormônios que é do fácil. prazer. É tudo junto, né? Tudo junto. Não dá pra gente separar uma coisa da outra. E- Porque quando a gente reequilibra o sistema hormonal também. E ligar o botão do foda-se. Ajuda? É bom. Então, É bom. é ótimo. é bom, mas- Xingar é ótimo. Quando a gente é agredido e quando a gente é ofendido e a gente engole o sapo, a gente fica mal do estômago. É verdade. Meu Deus do céu. Entendeu? A gente faz uma úlcera, a gente faz uma Ó, gastrite. aprenda a falar não. Quem não fala não também fica com gastrite. Também fica com manda- gastrite. vá. Então a gente precisa Ligar o renovar o nosso repertório de palavrões, a gente precisa aprender a expressar, tá? A raiva é um sentimento que ele não é aceito socialmente, a tristeza não é aceita socialmente. A alegria, ela é muito valorizada. O normal é, tipo assim, eu tô Tentar ser, bem, né? tô blasé, né? Bonita na foto. Bem isso. Né? Então a gente tem esses afetos que são naturalmente aceitos e aqueles que são rejeitados. A gente sente culpa se odiar alguém, se sentir ódio, Então, ira. e na verdade, como que você vai amar uma pessoa que está te agredindo? Não é que de alguma maneira está te ofendendo, enfim. Então a gente precisa aprender a expressar. Humilhando, muitas vezes humilhando. Humilhação, acho que é a coisa E que afastar mais também não é bom? Afastar? é de pessoas É tóxicas. saudável. É a melhor coisa, melhor né? coisa. Não é pessoas tóxicas, às vezes situações tóxicas. Não, porque todo mundo agora virou uma coisa assim, fulano é tóxico. Não, gente, às vezes a pessoa Sim. É tóxica não é com você. É tóxica em algumas Na sua situações. relação com você. Não, porque às vezes Não até com o outro. esse negócio, a gente tem que colocar pra fora, esbravejar, mas às vezes você vê que não adianta. Às vezes é melhor sair, distância. Distância. Sabe? Distância Porque a pessoa te ajuda? faz mal. Distância ajuda. Distância, a melhor coisa é a gente Ameniza. conseguir dizer não. Tá? Quando Ai, eu tô aprendendo, Quando gente. é não, é Tô não. aprendendo. Quando é sim, é sim. Isso é fantástico, porque ninguém deve para ninguém. Quando a gente se afasta, a gente levou algum sapinho ali. Mas aí a gente pode digerir com as amigas e falar mal daquela pessoa, enfim. Também dá bom. Pode falar mal? Uai, não mal? pode, né? gente. A fofoca é gostoso falar fofoca. Porque todo mundo aqui é santo. Todo mundo é fofoqueiro. Santa, super santa. Eu gosto de uma fofoquinha. Super santa. Eu gosto de fofoquinha. Né? E aí a gente entra num dado de realidade, né? Porque o mundo não é só bom, as Não. pessoas não É. são só boas. As pessoas são todo cruéis, mundo muitas são vezes. tem um lado bom e um lado E eu- ruim. E uma coisa que eu tô aprendendo também é. Igual você falou que nós do eu quero, mas também a questão de. Vai me fazer bem? Não vai me fazer bem? Então não. Entendeu? não. Então não, porque assim, eu tinha muita dificuldade de falar não. Agora eu tenho coragem. Eu tô sendo corajosa agora. De falar não. Não, E não vou, não posso, não quero. É. E aí você vai falar assim Cátria pra é mim, corajosa. é egoísmo dizer primeiro eu? De jeito nenhum. Porque se a gente não reconhece a nossa E necessidade, leva a culpa para se terapia. a gente não reconhece quem sou eu não posso reconhecer o outro. Então, quando eu não ofereço para mim o melhor cuidado, eu fico oferecendo aquilo que eu quero receber do outro para o outro. Para quem sabe o outro percebe que, olha, não era esse vinho eu não queria dar para você, eu queria dar para mim. Você não quer me servir um vinhozinho? Gente, vamos facilitar. Para que fazer esse desvio todo para dizer que você quer um vinho? Diz assim, olha, Cátria, me dá lá uma taça daquele seu bom vinho para a gente tomar junto. Pedir um abraço ajuda? Pedir um abraço ajuda. Claro que ajuda, porque às vezes Me dá um abraço? a dificuldade do outro. Eu quero um abraço. Agora. 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 Querida. Não, aperta muito. Não, igual aquele dia. Ela aperta. Aquele dia eu cheguei em cima de lá. Uai, gente, mas abraço é abraço. Abraço é abraço. É apertar. E às vezes a gente pede um abraço de alguém que não sabe dar um abraço. E aí essa pessoa vai aprender a dar um abraço no abraço. A gente pode pedir aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente precisa. Se o outro vai dar conta, o outro não vai dar conta, o problema é do outro. Ele vai ter que dizer para mim, olha, Angélica, não posso te dar um abraço agora. Né? Ou, olha, vem cá e vamos ver que jeito que vai ser esse abraço. Quantos segundos vai durar, quantos minutos vai Tá bom, durar. não vou dar mais, porque eu perdi mais. Não vou dar mais abraço.
Ela parece a minha tia. Gente, abraço bom é abraço de coração com coração. Com coração com coração. Quando a gente abraça e de encontra frente, coração né? com coração. Tá desajeitado, um braço cadeiral. Que a gente fica todo tortinho. É. Mas abraçar é muito, muito importante. Principalmente porque a gente precisa respirar, né? As pessoas que são mais durinhas, que têm mais dificuldade com o abraço, a respiração sempre é curtinha. Muito, muito curtinha. E o fato de abraçar faz com que essa respiração amplie. Ai, tá? que legal. Então, esse movimento, sim, o movimento do abraço, ele é um movimento que ajuda a gente a respirar e, consequentemente, ajuda a mudar o astral, mudar a energia, né? Trazer mais vida para o corpo. E falar eu te amo, eu tô aqui com você. Então, só se for falar com o coração. Com o coração. Porque tem gente que fala eu te amo, mas não mostra com uma atitude que ama. Não, nem adianta falar eu te amo. Te amo é palavras, né? Palavras ao vento. Exatamente. Palavras ao vento, não. É atitude, né? Então, dizer eu te amo, pelo menos olhando no olho. Bom, né? Olhar no olho, gente, é o primeiro vínculo. Quando o bebê nasce, o movimento reflexo dele é buscar o olhar da mãe. Sim. Então, as pessoas que têm muita dificuldade com o olhar no olho são pessoas que tiveram muita dificuldade. Você tá observando nós duas nesse aqui? Comecinho. Eu tô olhando bastante pro seu olho. Ela tá me analisando, nesse gente. comecinho de vida. Não, isso é para dizer um pouquinho como é que a psicologia corporal ou como que a análise bioenergética vai acompanhando o desenvolvimento psíquico a partir da relação com o corpo. Né? Então, quando a gente olha para o olhar da pessoa, essa dificuldade ou essa facilidade em olhar tem muito a ver com esse momento do nascimento. E vamos conversar que nascer é uma coisa difícil a beça, né? Sim. Nascer é passar um portal, é sair de um meio aquoso para vir para um sair meio da zona de conforto. de ar, exatamente. Você tem que desenvolver o pulmão na primeira respirada. Quer dizer, é muita coisa, é muita novidade para um bebê. É muita novidade, Né? e muito mais, assim, se o bebê nasce e ele não é adotado pelos próprios pais, porque acontece também, né? Sim. Porque além de você parir o seu filho, você também tem que adotar o seu filho, ser mãe dele, né? Mas e muitas assim, vezes Angélica, isso não acontece, não é nem culpa da mãe, mas é porque ela também tem a história dela. Às vezes uma depressão pós-parto, tanta coisa que pode acontecer. Isso. A gente não pode julgar essa família, essa mãe. Mas quando eu digo assim que nascer não é uma coisa fácil, vamos pensar que o bebê tem pouquíssimo repertório. Ele tem muito repertório de vida intrauterina, mas de vida aqui nesse planeta, ele não tem repertório nenhum, ele está nascendo. Então, a chance de dar alguma coisa errada ali, errada que eu digo não é nem o óbito, mas, enfim, algum trauma, ou alguma dificuldade, ou algum probleminha, é muito grande. E a gente fica imaginando que nascer é perfeito, que vai nascer tudo bom e que vai seguir esse fluxo ali tudo direitinho. E não é bem assim. Sim. Né? Então, assim, todas as fases da vida têm suas dificuldades. Eu estou vendo a movimentação aqui. Não, eu estou perguntando para ele do horário. Tá, nós estamos com tempo, produção? Está terminando? Tá bom, então tá. Então, A gente começou. nem sei que hora que nós Também começamos, não sei, perdi a tô- noção do tempo. Eu não né? marquei. E aí, essa dificuldade do olhar, ela vem justo nessa primeira fasezinha do nascimento, da vida intrauterina, de como é que foram esses primeiros movimentos de vida. Então, a análise bioenergética, como você me perguntou, né? É Sim. isso, é a gente poder olhar para esse corpo e ir seguindo. A- E provocando ou mobilizando essas regiões do corpo onde tem as tensões. É a gente poder ir descronificando, a gente poder ir distensionando para a gente acessar o afeto. Nosso objetivo em psicoterapia, em psicanálise, é sempre encontrar o afeto. Porque é o afeto que liga, é o afeto que faz a gente existir, é o afeto que vai curar. Então, a gente viu uma enxurrada de frases aí que o que cura é o amor. Sim, o que cura é o amor. E para a gente encontrar o amor, a gente tem que ter a capacidade de se afetar. E a capacidade de se afetar, gente, não é só sentir sentimentos bons. Se a gente não sente os maus sentimentos, a gente não tem a capacidade de sentir. Eu costumo dizer assim, que fisiologicamente falando, o mesmo caminho que o corpo faz para rir é o caminho que ele faz para chorar. E isso eu posso provar para vocês aqui com um exemplo facinho. Basta a gente olhar as crianças. A criança chega, que ela caiu, ela chega chorando para você.
Você faz uma troca afetiva, você dá um beijinho, um abraço, e ela sai rindo. Sim. Às vezes você está brincando de cosquinha com essa criança, e ela vai se excitando na cosquinha, e ela termina num choro profundo, que é quando rompeu a sobrecarga. Então, assim, o caminho corporal é o caminho da respiração e da liberação muscular. O caminho do choro e o caminho do riso é o mesmo. Se eu tranco o meu corpo, se eu bloqueio, fecho a minha musculatura, porque menino não chora, porque você é uma chorona, para de chorar, eu não vou rir também. Eu vou dar um sorrisinho, mas eu não vou dar uma gargalhada livre, porque meu corpo está preso. Né? Então, as emoções elas vão habitando esse corpo. Expressar amor é também dizer não gostei. Porque se a gente passa por cima do que a gente não gostou, em nome do amor, esse amor vai ficar machucado. Deixa eu te falar uma coisa. Eu lembro que uma vez você falou, não, a bioenergética, você toma cuidado que a bioenergética não é mágica. Apesar de que muitas vezes a gente vê uns milagres acontecer. E eu presenciei uma coisa assim que eu achei único aquilo, né? Eu vou contar aqui. A minha irmã, ela precisava que abrisse o consulado francês e a gente estava em plena pandemia e ela já estava meses aqui no Brasil, presa no Brasil, porque ela não era cidadã francesa, então ela não podia entrar com passaporte francês, mas ela era casada com um francês, só que a papelada dela não estava toda finalizada. Então, o tempo que ela veio aqui só para fazer uma cirurgia e voltar, ela chegou aqui no dia 8, dia 15... Fechou os aeroportos, acho que não lembro se foi dia 15, mas fechou, logo que ela fez a cirurgia, fechou, não dava mais para voltar para a França. E eu lembro que a gente já estava, acho que em agosto, setembro, por aí, e ela foi fazer umas aulas experimental comigo, online, porque, assim, a Márcia, ela não é minha psicóloga, porque ela é minha amiga, então não posso fazer psicanálise com ela. Mas, como estava com um grupo de bioenergética, então eu podia fazer com grupo os exercícios. Deixa eu só fazer uma explicação, Angélica, antes de você acabar de contar a história. Porque o grupo, a aula prática de bioenergética, ela é terapêutica, mas ela não é psicoterapia. Tá? Por isso que eu posso receber amigos, eu posso receber pessoas que eu conheço de outros lugares. Porque o que a gente faz na aula prática de bioenergética? A gente faz os exercícios de bioenergética que vão mobilizar o corpo. E aí eu dou também bastante da teoria. Então, por exemplo, lá na aula prática de bioenergética, alguém falou assim, o que causa enxaqueca? Né? Por que a gente tem tanta enxaqueca? E eu vou dizer lá, olha, porque a enxaqueca, ela mostra, né? Ela mostra que tem uma cisão no pescoço, e uma cisão no pescoço tem a ver com controle, com você priorizar a racionalidade em vez dos afetos. Veja se isso faz sentido para você e leve para a sua terapia pessoal. Então, a aula prática de bioenergética, ela é um lugar onde as pessoas encontram algumas respostas ou algumas pistas que elas podem levar para a sua análise pessoal. E elas podem dar grandes saltos na sua análise pessoal, que são os pequenos milagres que a Angélica diz, né? E eu atendo também em psicoterapia individual, aí os meus pacientes de psicoterapia individual, que também fazem o grupo. Então, o grupo de aula prática de bioenergética, ele é um lugar onde todas as pessoas são bem-vindas para autoconhecimento. É um grupo terapêutico, não é psicoterapia de grupo. Entendi. Daí, minha irmã lá no grupo, e a gente esticou o corpo, tomou banho assim... Energético, porque não foi no chuveiro, gente. A gente estava só automassagem. Né? Então, agora vamos secar o corpo, fazer tudo no simbólico, né? Sim. E daí, teve um momento que ela falou assim, que a gente estava deitada, estava até com a toalhinha aqui no pescoço para liberar o pescoço, a gente deitada e online, né? Estava com o celular. Daí ela falou assim, agora levanta os braços e busca, a gente deitada no chão, busca aquilo que você mais precisa, aquilo que você mais deseja nesse momento. E a minha irmã, depois eu perguntei para ela, depois que acabou, o que você estava buscando com as mãos? Porque ela erguia assim, de um jeito que parecia que ela ia buscar o mundo, assim, né? Ela falou assim, estava buscando a minha casa, lá em Paris, lá na França. E ela buscando essa casa com todas as forças.
passou acho que 1 ou 2 dias, liberou o consulado para ela ir lá pegar o visto dela para ir embora para casa. Nossa, que desespero, né? Ter que ficar aqui misericórdia. Sim, e a gente achou isso impressionante. Eu liguei e falei, Márcia, minha irmã desejou a casa e liberou o consulado, está indo para São Paulo para pegar o visto dela e voltar para casa. Então, assim, parece mágico, né? Mas não é. É um movimento energético que você faz com o universo. Não, isso é com você. Isso com o universo. Por quê? Porque a pulsação do corpo, ele pulsa na frequência do universo. Tá? Mas eu vou voltar um pouquinho antes. Lembra quando a gente falou de integrar o pensamento, o sentimento e a ação? Quando a razão conflita com o afeto e o corpo não sabe o que faz? Essas congruências, né, astrais, vamos pensar assim, que não são astrais, mas elas acontecem quando esse alinhamento acontece. Quando eu, de fato, peço aquilo que eu desejo. Quando a gente vai, né, quem tem fé e que reza e que entrega a vida para Deus, se entrega de coração, a resposta vem. Não é mágico isso, gente. Porque aquela isso coisa do pensamento são os positivo, pequenos milagres, né? que às vezes a gente até ignora. Isso. Então, a gente tem, dentro do organismo, a autorregulação, que é a regulação orgânica, individual, do corpo físico, emocional, espiritual, tudo. A gente tem a corregulação, que é quando a gente se regula com o outro, com quem a gente convive. Porque quando a gente é casado, quando a gente tem filhos, nem sempre é o nosso desejo que prevalece. E aí, se eu for brigar comigo ou ficar deprimido cada vez que não é aquilo que eu desejo que acontece, que é o desejo ou do marido ou do filho, a gente vai viver em pé de guerra. Né? Então, isso é uma corregulação. E aí a gente tem a regulação com esse cosmos, que é a gente poder viver da melhor maneira possível de acordo com aquilo que está sendo vivido. Então, por exemplo, na pandemia, que era uma situação completamente divergente, completamente estressante, eu podia escolher viver aquilo num estresse absoluto, ou viver aquilo no movimento que todo mundo parou. Não adiantava eu querer fazer nada ou eu sair fazendo coisas que não eram possíveis de serem feitas. Mas isso também envolve naquilo que cada um acredita? Claro que sim. Né? Envolve aquilo que é a fé de cada um. E aí eu vou falar um pouquinho como que a análise bioenergética vê isso. A análise bioenergética, ela vê essa fé no sujeito. Ela entende que a gente é só uma parte do todo, que a gente não é o todo. Que o ser humano, essa racionalização toda, ou essa inteligência toda, ela não é quem comanda o universo. Que o universo, ele comanda cada um de nós e que somos parte desse universo. Só que a gente tem que reconhecer a gente como parte do todo e o todo funcionando dentro da gente. Então, quando eu compreendo que o Deus está em mim, não importa... Deus, qual fé de você qual tem? religião? Sim. A gente não está falando de religião, a gente tá falando eu de digo fé. na questão de acreditar, porque cada um acredita no que quer. Não estou aqui falando de religião, não. Isso. Mas, assim, quando a gente tem algo para acreditar, aquilo faz a gente ter essa mente, vai dar certo, eu vou conseguir. E acaba ajudando também, né? Tendo essa no que acreditar. É esse lugar desse Deus que habita em mim, que habita esse universo onde eu habito também. Sim. Né? Entendi. Muito legal. Muito bom. Eu lembrei acho que é Mahatma Gandhi, eu não lembro, não, Dalai Lama. Deixa eu lembrar, mas a frase era: eu saúdo, é namastê, né? Eu saúdo o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Acho que é. Gente, olha, eu não lembro Já ouvi agora. essa frase. Eu acho Posso que é até um procurar. namastê. Namastê. Eu já ouvi essa frase, mas não lembro. Bom, Né? Vamos. já vai dar 2 horas. Vamos eu ia encerrar, dizer, mas eu quero que você deixe um recado aqui para as pessoas. Um recado? Então, meu recado é: nunca desistam de viver, né? Viver na sua plenitude. Por maior que seja a dor, por maior que seja o teu sofrimento nesse momento, poder acreditar que o movimento vai trazer a mudança. Né? Não adianta a gente esperar resultados se a gente ficar parado.
Então, comece seus pequenos movimentos. Olhe para seu filho, olhe para o seu esposo, olhe para você. Saiba o que você deseja, né? Faça o seu movimento. Aí eu vou terminar, então, contando uma história. Vai, conte. Conto. Gente, o Namastê indiano, tá? Só para... E a Tá. gente estava falando da Índia agora há pouco, com a Tá. outra convidada anterior. Sim. E é o Namastê mesmo, que Namastê. eu saúdo Sim. Deus. Né? A história que eu ia contar é a seguinte: quando a gente se ocupa demais do outro e a gente se desconecta da gente mesmo, o corpo cobra. Então, há 4 anos atrás, eu estava caminhando na rua e eu caí, tropeçando num degrauzinho de diferença de uma calçada para outra. Resultou uma placa no braço, 4 pinos, uma cirurgia, um talho na testa, que eu cheguei no pronto-socorro e a moça falou assim: nossa, foi acidente de moto? Eu estava andando sério? na calçada e eu cheguei destruída no hospital. E eu quero dizer de como que a gente vai aprendendo a escutar esse corpo. Quer dizer, há 4 anos atrás, eu não era nenhuma terapeuta recém-formada e eu estava num movimento de super expansão, de atendimento, de cuidado com o outro e estava sem poder olhar e cuidar de mim. Há 2 anos atrás, eu comecei com um movimento de cuidar de mim e cuidar da minha família. Nós fizemos uma viagem, nós 4, né, eu, meu esposo e meus 2 filhos, para o Vale do Pati, na Chapada Diamantina, na Bahia, e que foi um movimento assim de deixar o celular de lado e da gente trabalhar corporalmente. Então, foi uma superação física. O que eu observo nessa superação física? Eu observo que quando todo mundo está de igual para igual, porque ali ninguém sabia mais que o outro, cada um ajuda o outro com os recursos que tem. E a gente pode se ajudar muito, cada um com a sua idade, com a sua sabedoria. E compartilhar, né, que esse ano essa história se repetiu. Então, antes que a vida nos pare, é importante a gente parar e ter momentos de descanso, momentos de união, de entrega, que podem ser coisas simples. Esse ano não foi tão simples assim, porque foram meus 50 anos e eu quero celebrar isso com vocês. Conta aí para o povo da viagem, que a viagem foi maravilhosa. Conto aí. E aí, nos 50 anos, eu fiz 50 dias de férias. Que foi muito legal. E o ponto alto dessa viagem também foi uma bike de Viena a Budapeste, só nós 4. Eu, legal. meu marido e meus 2 filhos. E esse momento, ele traz angústia, porque era completamente novo. Quantos quilômetros? 300 e Nossa. alguns quilômetros, né? 7 dias de bike. E foi muito legal, porque assim, como tirou todo mundo da zona de conforto, Sim. e aí todo mundo fala assim: mãe, você não vai dar conta, porque afinal de contas a mãe está acima do peso. E aí a gente foi e pôde vivenciar essa experiência. E vivenciar essa experiência foi trazer de novo esse saber de cada um naquilo que se apresentava no momento. E o que se apresentava era algo muito novo. Então, a gente pôde viver juntos esse espaço de silêncio, esse espaço de reflexão. Então, parar, né? Sair da aceleração, sair da roda viva, é a chance que a gente tem de encontrar o nosso movimento, o nosso ritmo, o nosso lugar. É isso. Parabéns. Olha. Que orgulho. Que delícia estar aqui, meninas. Ai, que bom. Eu a gente fica adorei. feliz por isso, né? Nossa, você vai voltar, provavelmente. A gente fica vai muito querer feliz de volta. porque, né, tem pessoas também que a gente também fica à vontade. É bom isso. Quando a gente fica à vontade também com os nossos Sim. convidados, né? Muito bom, muito bom. Muito Espero que você gostoso. também tenha ficado Muito à vontade, aprendizado. né, com a gente, né, Angélica? E espero que o pessoal que esteja assistindo a gente até agora, está aguentando nós até agora, Pois é. que fique pro próximo, porque Isso. o próximo tem mais. Tem E mais. o que eu quero dizer assim, que foi muito legal. Peço desculpas do que eu possa ter dito Não, errado. imagina. Da confusão do começo das contas e dos Não, anos mas é e assim das mesmo. horas. A gente tá aqui pra... Porque a gente está ao vivo, Só se joga. sem script e estamos aqui. E foi Ah, muito estou bom. muito feliz e espero que você volte. E a gente está muito feliz de estar começando essa bateria de
de bate-papos com pessoas tão nota 1000. Tá, assim, para mim está sendo muito gratificante. Márcia, você é maravilhosa. Obrigada. Muito obrigada. E um beijo para quem ficou até aqui. E vai fazer os agradecimentos? Agradecimentos. Vamos agradecer as pessoas que nos apoiaram até agora. Pisos Passarela, Via Graft Jeans, Frios Fratelli. Do fio? Do carro. O pessoal da Mixer Instrumentos Musicais. Isso. Se tá bom o som, tá bom, né? Porque a gente tem cabos bons, porque a gente tem equipamentos bons aqui. E a Elton Cantone Filmes. Porque sem o Elton, gente... Nada disso sem o Elton, né, Desolesques, moi, nada disso estaria acontecendo. Vou contar para vocês que o Elton tá aqui de bom humor. Mais ou menos. Não, tá bem, sim. Tá bem, tá bem. Tá rindo, tá bom. Não, se o bigodinho tá erguidinho, Gustavo, tá bom. Beijinhos. Gustavo, tadinho, abraços. olha, firme e forte aqui também junto com a gente. Sim, sim. E é isso. O Gustavo é mais novo que o meu filho. Novinho. Eu tô me sentindo velha quando eu perguntei quantos anos você tem? 19, né? Então você tá. Tem 19, não é 18? 19? Tá ficando mais velho. Então tá, gente. Um beijo, um abraço. Até a próxima. Tchau. Beijo. Tchau.